Imagine você investir 100 mil reais e perder 95 mil. Foi isso que aconteceu com muitos investidores e nesse vídeo eu vou explicar o investimento que você deve evitar a todo custo e por que ele é tão arriscado. Então, se você investe há algum tempo, principalmente com assessoria de investimentos, você já deve ter ouvido falar do famoso COI. Essas três letrinhas aqui escondem um risco enorme. Então, primeiro, o que é um COI? Um COI é basicamente um tipo de renda fixa. Você empresta dinheiro para o seu banco ou para a sua corretora, como XP, Itaú, por aí vai. Em troca, ele vai te pagar um rendimento ao longo de alguns anos. Só qual é a diferença do COI para as rendas fixas tradicionais, como CDBs, LCIs e LCAs? É que no COI o rendimento vai depender de cenários positivos ou negativos. Onde é muito comum, por exemplo, você ter um limite de perdas e de ganhos, mas vai ter uma variação ali dentro dos possíveis rendimentos que você pode ter. Vou dar um exemplo. Você compra um COI da XP que vai render de acordo com quanto a Bolsa Brasileira se valorizar. Então, nesse COI, por exemplo, vai ter três cenários diferentes. O primeiro cenário, se a Bolsa Brasileira subir mais do que 30%, você vai ganhar somente até 30%. Então, mesmo que a Bolsa Brasileira suba 70%, você vai ganhar só 30%. Segundo cenário, se a Bolsa subir entre 0% a 30%, você vai ganhar o quanto que ela render. Terceiro cenário, se a Bolsa Brasileira, as ações caírem, você ganha exatamente o que você investiu. Nem um centavo a mais, nem a menos, nenhum rendimento. Então, pode parecer um excelente negócio a princípio, porque você consegue ter um rendimento de renda variável, mas com a segurança de renda fixa, porque se a Bolsa Brasileira cair, você recebe o dinheiro de volta que aplicou. Então esse é o famoso capital protegido. É a famosa frase que eu escutava lá atrás quando eu comecei a trabalhar com consultoria, onde os assessores estavam vendendo esse tipo de produto falando que era um investimento de renda variável com segurança de renda fixa, o que é uma imensa mentira. Então, vamos por partes. Primeiro pelo rendimento. Se as ações brasileiras caírem, realmente você vai receber o dinheiro que você aplicou de volta. Então se você aplicou 100 mil e as ações caírem 10%, você vai receber os mesmos 100 mil depois de 2 anos. Só que tem uma pegadinha aí, é que esse rendimento ele não é reajustado pela inflação. Então se a inflação, por exemplo, nos próximos 2 anos for de 20%, na prática você vai ter perdido 20% porque o COI não vai ter reajuste pela inflação, não vai te proteger dela. E o segundo ponto, como o COI tem um limite de ganhos também, lembra que eu falei que se a bolsa subir 70%, você vai ter um limite ali até 30% de ganho nessa situação teórica, você acaba dependendo muito da renda variável, mas não é recompensado por isso. A maioria dos COIs, mesmo no melhor dos cenários, você vai ter um rendimento um pouquinho melhor do que a renda fixa. E no pior, você vai perder para a inflação. Então, é o que eu digo sempre, se você não quer investir em renda variável, não invista em renda variável. O COI seria um atalho para isso, mas é um atalho falho. Porque na prática ele ainda vai ficar com um rendimento bem abaixo da renda variável a longo prazo. É o que mostra, por exemplo, os números. De forma bem prática, isso aqui é uma pesquisa da FGV que está aparecendo na tela, que mostra que a imensa maioria dos COIs perde para o Tesouro Selic. Luco, mas você não falou que até certo ponto os COIs eles acabam acompanhando a renda variável? Sim, mas lembra lá no início que eu falei que o COI ele é um empréstimo que você faz para o banco, para a XP, para o Itaú, para o BTG? Então, naturalmente, depois de alguns anos, o banco vai ter que te pagar de volta aquele rendimento. E a maioria dos COIs é montado pelo próprio banco, pela própria corretora. Então, a própria montagem dos COIs é feita para que o COI não renda muito no final das contas. Mesmo no melhor dos cenários, essas condições de rendimento do COI muitas vezes são montadas para que seja muito difícil para o investidor atingir o retorno máximo que ele poderia. Então, a maioria dos COIs vai ficar no melhor dos cenários com rendimento um pouquinho acima da renda fixa, mas mesmo esse melhor dos cenários é muito difícil de ser atingido. Porque lembra que é um custo, é um empréstimo que a corretora, o banco está pagando e eles não são bobos, eles não querem que você tenha um rendimento alto porque eles estão na outra ponta, vai ser um custo alto para eles. Então, a imensa maioria dos COIs perde até mesmo para a taxa Selic, que seria o mínimo, seria o piso que todo investimento deveria atingir. E aí vamos para o grande problema. É que boa parte dos COIs tem o famoso capital protegido, então você recebe o que você aplicou de volta se as ações caírem, por exemplo. Mas nem todos os COIs têm capital protegido. E esse foi o caso do COI da Ambipar e da Braskem, que foi esse caso bem famoso que está no noticiário agora, justamente sobre COIs que chegaram a cair mais de 90%. Então, vamos por partes. Ambipar e Braskem são duas empresas que estão na Bolsa de Valores e são duas empresas que estão ali no patamar de empresas mais arriscadas. A Ambipar, por exemplo, a gente já indicou para alguns clientes mais arrojados há uns anos atrás as ações dela, tá? Não COI, as ações. A gente chegou a ter um retorno muito bom com as ações dela, porque por ser mais arriscada ela tinha um potencial maior. Então a gente chegou a recomendar a ação a R$10 e vendemos a 60. Foi uma das maiores valorizações que a gente já teve aqui na empresa. Mas hoje em dia, 2 anos depois, eu não indicaria a empresa porque é uma empresa que piorou ao longo do tempo. Então a XP ela foi lá e emitiu um COI da Ambipar. Então hoje em dia eu não indicaria as ações e muito menos um COI dessa empresa e da Braskem também não. A Braskem seria uma empresa ainda pior. Só que no caso desses COIs, eles eram COIs de renda fixa. Então em vez de acompanhar as ações da Ambipar e da Braskem, eles acompanhavam as rendas fixas que essas empresas tinham.
Só que qual era o probleminha? É que nesses COIs específicos eles tinham uma cláusula onde o capital protegido, né, ou seja, você receber o dinheiro de volta em caso de algum problema, não valia caso essas empresas tivessem os famosos eventos de crédito. Ou seja, basicamente, se as empresas não conseguissem pagar as dívidas, desse um calote, você perderia o direito ao capital protegido. Então, na prática, não tem capital protegido nada, né? Você estava nas letras miúdas, a maioria dos clientes e dos assessores não viram essas condições e não sabiam que, na prática, o COI não tinha capital protegido. E, justamente, eventos de crédito aconteceram com essas duas empresas e os COIs se desvalorizaram muito. As empresas agora estão com dificuldade para pagar as dívidas, né? E com isso teve esse problemão agora. Aí você pode pensar, Luca, mas às vezes eu posso aceitar esse risco. Eu posso, por exemplo, investir num COI e se eu ver que está acontecendo algum problema com a empresa, eu vendo antes de ter a desvalorização. É aí que você se engana, porque a gente vai para outro problema do COI. Além do problema do rendimento que eu comentei lá no início, o COI tem um problema de liquidez, onde o investidor não é permitido sacar o COI antes do prazo. Então, se você investe num COI com vencimento em 2027, 2030, 2032, eu nunca vi nenhum investidor conseguir sacar antes do prazo. As corretoras não permitem. Então, mesmo que tenha um problema ali com a empresa dentro do COI, você não consegue sacar antes do prazo. Então, você está preso naquele investimento. Só que aqui a coisa piora ainda mais no caso dos COIs da Ambipar e da Braskem, porque o investidor não pode sacar antes do prazo o COI. Mas a emissora do COI, a corretora como a XP, ela tem o direito de encerrar o COI antes do prazo se ela perceber que existe um risco alto. E foi o que a XP convenientemente fez. A XP pegou emprestado R$100 no COI, por exemplo, 100 mil, e quando esse COI teve uma perda de 95%, ela convenientemente declarou para os investidores que o COI ali estava muito arriscado e iria devolver o dinheiro, os 5 mil que restaram ali da aplicação. Então, para você ver como isso é um jogo sujo, onde as regras não estão nem um pouco a favor do investidor. Porque a emissora, a corretora como a XP ou o BTG, eles montam o COI, eles escolhem como que o COI vai gerar retorno. Nisso eles incluem lá as taxas deles, altíssimas, mas principalmente vai ser uma montagem com condições ali de ganho e perda que vai impedir o investidor de ter um retorno ali acima da média. Além disso, eles impedem que o investidor resgate esse dinheiro e eles podem encerrar também caso eles queiram antecipadamente, quando o investidor justamente está com a desvalorização. Então é um jogo muito desigual. Mas você pode pensar, Luca, mas se é um investimento tão ruim, tão arriscado, por que ele é tão recomendado hoje em dia no Brasil? Em uma palavra, comissões. O seu investimento montado pela corretora, o investidor não tem muitas vezes clareza de quanto aquele COI deveria valer ou poderia valer. O quanto de taxa que tem ali embutido também não é entregue para o investidor de forma clara. Então as corretoras enchem o COI de taxas de corretagem, de comissão, para os assessores que indicam esses COIs, justamente para incentivar a venda desse produto que é muito lucrativo. Então se você tem um assessor de investimentos que recomendou um COI para você, provavelmente ele ganhou em torno de 4, 5, já vi casos de 7% de comissão sobre a venda de um COI. Ou seja, você aplica 4 mil, 5 mil, 7 mil vão para o bolso do assessor, que é uma quantia inimaginável. Se você pega qualquer tipo de investimento tradicional, um fundo de investimento, uma renda fixa, essas taxas geralmente giram em torno de 1%, 1,5%. Agora 4%, 5% de taxa que sai do seu bolso, para no final o rendimento ser péssimo e você não conseguir resgatar, acaba sendo um absurdo dos maiores que existem. Então é o que a gente sempre fala aqui, é o famoso conflito de interesses da assessoria de investimento. Talvez você já tenha perdido dinheiro com a recomendação ruim de um assessor, justamente influenciado porque ele queria ganhar taxas mais altas, ou talvez você não tenha perdido ainda, mas uma hora ou outra você vai perder. E eu sei que existem assessores muito bons, muito honestos no mercado. A questão é o sistema. O sistema das corretoras como XP e BTG incentiva que o assessor recomende o que gera mais comissão para ele. E esses investimentos muitas vezes são péssimos para o cliente. Então, infelizmente, o assessor se torna um funcionário do banco e não um assessor seu, um funcionário seu que você está contratando. Muito pelo contrário. Então, se você quer ajuda com investimentos, procure sempre uma consultoria independente. Então, aqui na MedInvest a gente faz um trabalho 100% independente sem estar aliado a nenhuma corretora ou nenhum banco. Isso faz com que a gente trabalhe para o cliente, com muito mais transparência e você sabe exatamente quanto é que está pagando para a gente. Então, seja a gente, seja outra consultoria independente, que para mim não é concorrente, é aliado nessa missão, é esse tipo de serviço que você deve buscar caso queira ajuda com investimentos. E nunca uma assessoria de corretora de banco, que talvez eles trabalharem contra os seus interesses e não a seu favor. Para finalizar, se você quer entender também mais sobre armadilhas de outros tipos de investimentos, eu vou deixar aqui um card na tela com a tier list, um ranking que a gente fez de vários investimentos. Não só COI, como vários outros arriscadíssimos que a gente tem no mercado brasileiro que você deve evitar também. Então, se você ficou preocupado com a associação do COI, é essencial que você clique também nesse vídeo para entender como outros investimentos também podem ter um risco até maior. Então clica nele e descobre quais investimentos são mais seguros para o seu patrimônio a longo prazo. No mais, meu nome é Luca Ruiz, sou analista CNPI, consultor financeiro para médicos. E se gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like e se inscreve no canal. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.